de ti o pleno conhecimento do único Deus vivo e verdadeiro que se revela através da sua própria palavra. Palavra essa que tem iluminado o coração nesta graça sobre graça. Uma fé, um só Espírito, um só Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele, pois, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, Bispa Laila. Amada Igreja, sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre se dirigia aos seus discípulos como a minha amada Igreja. E nós, porque somos discípulos de Jesus, também temos recebido este conhecimento de nos dirigirmos à Igreja como amada Igreja do Senhor Jesus. Porquê? Porque a amada Igreja do Senhor Jesus é propriedade exclusiva dele. Fomos escolhidos por ele, não fomos nós que o escolhemos a ele. Daí a soberania que está sobre as nossas vidas. Ele é que nos escolheu a nós. E diz que fomos selados com o Espírito Santo. Amém, amados? Espírito Santo da promessa. Ele prometeu, ele cumpre. Amém. Então, os irmãos de Éfeso, apesar de serem convertidos, selados com o Santo Espírito da promessa, não compreendiam porque os olhos espirituais do coração não haviam sido iluminados. Não compreendiam que para os crentes em Cristo Jesus existe uma segunda graça. Eles tinham zelo por Deus, tinham muito zelo, mas não tinham revelação nem conhecimento da graça de Deus. A igreja de Éfeso, bem como todos os cristãos cujos olhos não são ainda iluminados, em quem o espírito de sabedoria e revelação ainda não se manifestou, nesta segunda graça, dizia eu, não sabem o significado da exaltação a Cristo e do afastamento de Moisés. Não sabem. Nós chamamos, à luz da Bíblia Sagrada, de a segunda graça. Assim vive a Igreja de Jesus atualmente, sem conhecer esta segunda graça. Paulo ensinou isso à Igreja de Coríntios 1,15, dizendo assim: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício, para que essa igreja tivesse um segundo benefício. Ou seja, existe um primeiro benefício, que é a primeira graça, e em João 1,18, 16, creio eu, 16, porque todos nós, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que é a primeira graça? É a graça para a salvação. Todo cristão conhece essa graça, porque foi salvo por ela. Não é por obras, não foi por jejum, não foi por sacrifícios humanos, foi por graça, um favor imerecido. O que é a segunda graça? É conhecer e viver a herança de Deus em Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não se pauta por jejuns, sacrifícios, via crucis, túmulo, não. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que isso. Uma coisa é ser crente, outra é ter olhos iluminados. Espírito de sabedoria e revelação. Glórias a Deus, sim, pastor Zé António, glórias a Deus que nós conhecemos aquele que ressuscitou Jesus Cristo depois da cruz. Estamos recebendo espírito de sabedoria
e revelação. Então, só conhece o ressuscitado aquele cujos olhos foram iluminados. Aquele que recebe o Espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus. A nossa oração é para que todos vivam em linha com o novo pacto, a segunda graça. Efésios 5,14. Pelo que diz, diga lá aí ao irmão do lado, desperta, desperta, ó tu que dormes. Está aqui alguém a dormir no nosso meio? Não tem tempo aqui para dormir. Estamos todos muito bem acordados, muito atentos ao que está saindo do altar, porque é Deus que está falando utilizando a minha boca. Amém? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor escreveu esta carta a uma igreja salva, mas estava dormindo. Hoje muitas estão assim. Há um sono, uma indolência, por falta de olhos iluminados. Quem recebe o espírito de sabedoria não pode tolerar idolatria. O justo vive por fé. O Salmo 115, 4 a 8, o Senhor diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Têm ouvidos, não ouvem, têm nariz e não cheiram. O 8. Por favor. Eu provavelmente terei posto o 6. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Quem confia num ídolo fica como ele, morto. Acredita que Deus está ali, mas Deus não está ali. 1 de João 5,21, o Senhor diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos fazem mal, como nós sabemos, aprisionam, roubam a glória de Deus, dão autoridade a Satanás de mandar na vida deles, a quem lhes presta culto. 1 de Coríntios 10,14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo sabia o quanto a idolatria faz mal às pessoas. Só tem forças para fugir da idolatria quem acorda do sono espiritual. Paulo estava falando a pessoas convertidas, repare, para que despertassem para a realidade da vida espiritual. Não serem mais meninos, crianças. Pessoas a quem o Espírito de Deus havia apagado, estavam adormecidos. Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diga comigo, eu fui selado para o dia da redenção. Para não entristecer a quem? O Espírito Santo. Para não entristecer, o Espírito Santo entristece com as pessoas que adormecem, que não crescem, que precisam do leitinho, só leitinho sobre leitinho, ficam raquíticos. Aqui não. No nosso ministério, não. Aqui não há criança, não. Aqui há gente adulta, conhecedora, guiado pelo Espírito Santo, sim, a cada dia crescendo na graça e no conhecimento, com a revelação que tem trazido ao nosso coração. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu a quem? À igreja. E deu à igreja para quê? Veja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja tem poder e autoridade para colocar debaixo dos pés todo o mal, para falar às circunstâncias, para dizer, está escrito, é com ousadia que eu chamo à existência
E menciona o versículo. Agora, nota uma coisa. Há muitos evangélicos que sentem medo. E sentem medo porquê? Porque não têm olhos iluminados. Vem o diabo e pega-te. Vem as 7 catacumbas e por aí afora. Não é? A pomba verde, não é? Pena verde. Qualquer coisa assim. Pomba gira. Qualquer coisa. O olho grande e quadrado. Ainda não compreendeu qual é a sua herança em Cristo. São meninos. Veja, Paulo, a certa altura, diz, eu tenho que rogar a esta gente para ver se acordam. Diz Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você tem uma vocação. Todos nós temos uma vocação dada por Deus. Quando Deus chama, ninguém pode resistir à sua chamada. E Ele diz, olha, mas tens que andar de modo digno do Evangelho, da tua vocação. Versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Há pessoas que temos de suportar, sim, em amor. Dói tanto, mas tem que ser em amor. Tem que ser, amado. Porque o amor de Cristo foi derramado em nosso coração. Está no nosso coração. Ele diz que amou o mundo de tal maneira. De íntima compaixão se encheu por aqueles a quem Ele teve que amar. Com todo o amor. É isso. Com toda a humildade, longanimidade, suportando em amor. Igreja ama. Aliás, a nossa segunda família é a igreja. A primeira foi dada pelos nossos pais, nossos avós e chegou até à nossa geração. Mas a nossa família espiritual está aqui na igreja. A quem eu tenho que amar. Mas aquele irmão, mas aquela irmã. E eu perguntei a ele para falar de mim. Ele diz, e aquele bispo e aquele irmão. É ou não é assim? É, tal e qual. É? Não é? Se não é, não é. Mas se é, é. Cada um saberá de si e Deus sabe de todos. Cuida de ti e da doutrina. Amém? Temos que passar ao de leve. Diz o versículo 3. Esforçando-vos, olha, é para esforçar, não é de ânimo leve. Diligentemente por preservarem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está a ver a paz que nós temos em nosso coração de quando o irmão entra por aquela porta e o irmão vai absorvido e passa ao nosso lado, nem nos cumprimenta e nós a seguir vamos atrás e vamos lá e cumprimentamos. Se tivermos, não nos distrairmos, não é? Mas é, porque somos um corpo e diz que esse corpo é indivisível. Diz depois, vamos ver que aqui está, de facto, uma profunda revelação do nosso chamado a preservar a unidade do Espírito. Vamos ao versículo 4. Há somente um corpo. 4. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Olha, é uma vocação santa, dada por Deus. Ah, mas eu não sabia que tinha sido. Mas olha, foi Deus. Deus é que deu essa vocação. Diz depois o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Diz o 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diz o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, ouçamos com ouvidos de ouvir. Irmã Chilrito. Amém? Amém. Ela está a dizer amém nesta hora. Para compreendermos o que é preservar a unidade do Espírito. Primeiro, é necessário sabermos que possuímos uma proporção do dom de Cristo. É preciso saber isto. É preciso enraizar isto no nosso coração. Ter bem firme no nosso coração.
Quer dizer que aquilo que Cristo é e foi, está na nossa vida. O quê? O dom de Cristo. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Olha, o amor é aperfeiçoado. Não pensa alguém que o amor já está totalmente perfeito. É aperfeiçoado. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Agora entenda que quando recebemos Jesus como Senhor, recebemos algo perfeito, muito perfeito, sem defeito algum. Agora estamos completos, porque preservamos a unidade do Espírito. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados na vossa vocação. Então, há um corpo com vários membros. Por exemplo, Cristo vive, a Igreja Batista, Presbiteriana, a dos Irmãos, dos Santos, a Assembleia, enfim, várias. Não importa a raça, não importa a posição social, cultural, económica, se é alto, se é baixo, se vem de camisa aberta, se vem de fato, não importa, não é o exterior. Não importa se os membros da igreja são pobres, se são ricos, serão sempre, ouça com atenção, um corpo. Então, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. O verdadeiro Deus, o Senhor, tem um nome. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu vou ler de novo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o único Senhor da nossa vida se chama Jesus Cristo. Há uma só fé. Essa é outra revelação que a Igreja de Cristo deve compreender totalmente e convictamente. A Igreja tradicional diz muita fé, pouca fé, fé fraca, quando a Bíblia diz que há uma só fé. Agora, com o advento da unidade do Espírito, em Romanos 12,3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, seja moderado nos seus pensamentos, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, agora há uma medida de fé, não existe fé fraca, a mesma medida de fé que teve Jesus, nós temos. Há um só batismo no novo pacto, batismo do Espírito Santo. Não é o batismo no batistério, no mar ou no rio, mas sim o batismo do Espírito Santo. E quando é que nós somos batizados? Quando ouvimos a palavra da verdade. Quando confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, há um só Deus e Pai que age por meio de todos, um só Senhor e não três. Um só Senhor e não três. Fomos criados, uns mais, outros menos, na tradição dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe em versículo nenhum da Bíblia a dizer que há uma trindade celestial. Isso é uma criação de homens. O que existe na realidade é que devemos preservar a unidade do Espírito e que há um só Deus triuno. Agora, ele manifestou-se como Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que há um só Senhor, um só Deus. Referir
E é importante, eu tenho amigos que são testemunhas de Jeová e gostava muito, que eles dizem que de vez em quando gostam de ir à nossa página. E gostava que eles nesta hora tivessem a absorver esta mensagem. Referir Jeová Jiré, Jeová Shammah, Shalom, são manifestações do mesmo Deus. Paulo nunca falou o Senhor Jeová. Ele dizia o Senhor Jesus. Paulo sabia que essas manifestações do Antigo Testamento pertenciam a um só Deus, Jesus Cristo. Diz em 2 de João 1,8: acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. Tem sido grande esforço, o nosso apóstolo tem gasto tempo em centenas de milhares de mensagens para chamar à realidade quem está adormecido, quem ainda não tem os olhos do coração iluminados, para perceber o quanto Deus se agrada de que todos reconheçam que há um só Deus, não há três deuses. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, para não receberes completo galardão. É para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina, diz o versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O Pai e o Filho são um. Pastor Zé António está ali atento, graças a Deus pela sua vida. Atos 1,9 fala sobre Deus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? O que é que estáis aí a fazer olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como o viste subir. Portanto, no céu não existem três deuses. Se houvesse três, não haveria preservação da unidade do Espírito. Pois a unidade é um. Não é verdade? A unidade são três? Não, a unidade é um. Quando o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse, diz lá no versículo 2 do capítulo 4, imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono, não três. E no trono alguém sentado, e não três. Estava alguém sentado, não havia lá três, havia um. E sabe quem é esse um? Jesus. Aquele que os discípulos em Atos viram subir, ele voltará. Com ele estaremos nós, face a face. Na nossa igreja preservamos a unidade do Espírito. E porquê? Alguém pergunta. Porque há um Senhor, não há uma Trindade. Em Colossenses 2,8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs subtilezas. Ui, há aí tantas vãs subtilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Diz depois no versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a igreja está enredada com a tradição dos homens, ela não vive segundo Cristo, em quem Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová, tudo isso é Jesus Cristo. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Sendo Jesus Cristo Deus, porque então, e agora
ouça com ouvidos de ouvir. A Bíblia diz em Mateus, Marcos, Lucas e João que mostra Jesus orando ao Pai e olhando para o céu. E quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia que ele era o Filho amado em quem Deus se comprazia. Meus amados, essas perguntas, amado internauta, têm toda a legitimidade. Quando a pessoa ainda não recebeu o espírito de sabedoria, consequentemente os olhos espirituais ainda não foram iluminados, a pessoa não sabe diferenciar a lei da graça. Mateus, Marcos, Lucas e João são lei. Há nesses livros evidências da graça, claro, mas ainda assim são lei. O que conta para nós, que é evidente e que é fundamento, são as 14 epístolas paulinas. As respostas para as perguntas acima são: Deus tem uma multiforme manifestação. Se Deus pôde, e ouça bem, pegar um pedaço de barro, fazer um homem, de sua costela, criar a mulher, ele pode, por exemplo, ser batizado e falar do céu ao mesmo tempo. Ele possui uma forma múltipla de agir. Porque não poderia olhar para o céu, para cima, quando estava a orar? Vejamos alguns versículos que nos mostram essa multiforme ação de Deus. Romanos 10, 20. Isaías, profeta da graça, como o nosso apóstolo lhe chama, as evidências da graça são tremendas através do profeta. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então, Deus se fez carne e se revelou. Depois diz em Romanos 9:3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, alianças, legislação, o culto, as promessas. Diz o versículo 4, que a nossa amada Ranilza não mudou, são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, claro. Versículo 5, deles são os patriarcas, certamente, e também deles descende o Cristo, com certeza, segundo a carne. Está a ver? O qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre e amém. Então, Deus se fez carne em Cristo no meio dos patriarcas e também no meio dos judeus. Jesus Cristo é Deus bendito, estamos a conferir coisas espirituais com espirituais, Deus bendito para todo o sempre. Então, na realidade, o Deus que se fez carne era o Deus que estava no trono e que veio. Habitou entre nós, cheio de glória, e que voltou para o trono, e sabe uma coisa? É revelação, voltará. Só que agora não será para ser cuspido, chicoteado ou crucificado, porque ele disse, está consumado, de uma vez por todas. Em João 8, 56 a 58, diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Estava Jesus falando aos judeus. Viu e regozijou-se. Ficou todo feliz, todo contente, porque viu. Abraão era um homem com os olhos iluminados. Perguntaram-lhe os demais, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Como é que é isso? As coisas espirituais discernem-se espiritualmente, não é carnalmente. Estes homens, coitados, não conseguiam ir mais além. E faziam estas perguntas. Ainda hoje, muitas pessoas na igreja dizem, então, mas a Bíblia não foi escrita por homens? Claro, numa tipografia, certamente. Mas quem é que inspirou os homens a descrever a Bíblia tal qual ela é? Jesus. E diz que foi nos 5 continentes. E nesse tempo, olha, não havia Facebook, não havia as novas tecnologias. Mas, quando o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, foi absorvido em espírito ao terceiro céu, foi lá que ele recebeu toda esta revelação que nós temos estado aqui hoje a passar, a revelação das 14 epístolas paulinas, precisamente para que nós tenhamos olhos iluminados, mas não é os nossos olhos físicos. É que há pessoas que pensam que Não, claro que temos que ter uma boa visão natural, mas é os nossos olhos espirituais. É aquilo que está cá dentro do nosso coração, do nosso espírito, que tem comunicação com o Espírito Santo. Porque nós não temos comunicação com Deus através da nossa carne. Aliás, diz que a carne para nada aproveita. Paulo vai mais longe, diz, desgraçado homem eu sou. Na carne. Mas foi uma bênção para cada um de nós, ele ter recebido a revelação do justo, para trazer esta graça maravilhosa ao nosso coração, pela qual nós vivemos. E diz que é uma segunda graça. A primeira foi a salvação eterna. Essa está garantida, ninguém pode tirar, ninguém pode separar daqui. Ninguém. Não está escrito? Nem a morte. Olha, nem a morte. Ah, mas morreu. Não morreu nada. Dorme em Cristo. Dorme em Cristo. Já foi absorvido, já está no seio de Abraão. Para onde nós iremos? Nem a morte, nem a vida, nem potestade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E vamos reinar com Ele para todo o sempre, com muita alegria, fazer uma grande festa, uma grande farra, se assim posso dizer. Amém? Todos vamos lá estar. Aqueles irmãos que já partiram para o Senhor, todos nos vamos lá encontrar. Vamos fazer uma grande festa eternamente. Amém? Diz depois o versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, olha, em verdade, vocês não ouviram bem, pois não? Em verdade eu vos digo, ouçam lá, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É o grande eu sou a quem nós servimos. É esse o grande eu sou. Então nós acabamos nesta hora, amados internautas, passou rápido, não passou? Eu sei que sim. Tinha muito mais para vos dizer e sei que vós eras capazes de aguentar. Sim, porque os filhos de Deus aguentam, suportam em amor. Amém? Receber a sabedoria da revelação através de cerca de 43, concretamente, versículos. 43. Nós somos uma igreja que queremos que o mundo saiba que Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus, é único. E então estes versículos, porque, como dizia eu há pouco, há igrejas que nem um versículo dão. Os crentes não precisam trazer igreja, para não perderem tempo a desfolhar. Olha, pois nós desfolhamos, a minha está muito velhinha já, de desfolhar, é de pôr em prática. Não está como aquela que está ali. Aquela que está ali é simbólica, amém? Porque nós temos esta a qual desfolhamos diariamente, e mais do que uma vez. Medita de noite e de dia, para saberes, está a ver? E farás prosperar o teu caminho se conduzires-te conforme está escrito. Está a ver a diferença? É conforme está escrito. E esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o mesmo eu sou do Antigo Testamento é Jesus. E nós adoramos o soberano Rei. O único Senhor dos Senhores, que é o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano Rei da terra, aquele que nos ama. É muito importante sublinhar, aquele que nos ama, que nos amou de tal maneira, nos resgatou pelo seu sangue,
que limpou de tudo aquilo que nos fazia mal, que era contra nós. Ele limpou o nosso coração. Mas somos pessoas que já não falhamos em nada. Não, Ele ainda continua a trabalhar em nós. No Espírito estamos perfeitos. Amém? Porque somos perfeitos nele. Na nossa carne temos algumas imperfeições. Olha, por exemplo, eu gostava de ter o cabelo castanho. Por exemplo. O Bispo Rui está a falar assim, porque é que não compra uma criolinazinha e põe aí uma... Como é que se chama isso? Criolina não, isso é para... Não. Pronto. Olha, eu também fico muito bem assim, não gasto dinheiro na tinta. Amém? Glórias a Deus. Então, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, que nos constituiu, amado internauta, reis e sacerdotes, aquele que tem domínio pelos séculos dos séculos, ele disse, tudo foi consumado em Cristo Jesus e ao seu nome toda a glória. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, te queremos agradecer uma vez mais pelo conteúdo da mensagem que tens colocado em nosso coração, para que a tua igreja saiba realmente e conheça as profundezas desta graça maravilhosa, pela qual nós dirigimos e conduzimos as nossas vidas de acordo com a palavra que é viva e eficaz. Sim, meu Pai, estamos muito gratos por sermos teus, por termos um só Senhor, aquele que reina em nossas vidas e que nos faz andar em triunfo, que fez de nós mais que vencedores, que cuida do nosso entrar e do nosso sair, no qual nós podemos dizer que armas forjadas contra nós não prosperam. Sim, Pai, temos recebido esta revelação de graça sobre graça para que possamos reinar em vida antes de partirmos para a glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, vamos ficar de pé, por favor. Vamos dar a bênção final. Tenha a melhor semana da sua vida. Que a graça, a paz, o amor, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. Anjos vos guardem na vossa caminhada, no vosso regresso a vossas casas. Sim, por onde quer que andarem no resto da semana e nos dias de vida que lhes restam, os anjos se acampam ao nosso redor, protegendo em toda e qualquer circunstância. Por isso nós não andamos ansiosos de coisa alguma. E recebemos com ações de graças o infinitamente mais além do que temos pedido ou pensado, segundo o seu poder, que opera em nós e através de nós, para que o mundo reconheça que de facto nós somos seus discípulos. Amém? Amém. E amém. Glória a Deus. Glórias a Deus.